Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos entender o conceito de globalização. Vamos lá? Pessoal, pensa no mundo como a gente conhece hoje. Eu estou falando com vocês aqui através do YouTube, a gente vê notícias que acontecem do outro lado do mundo, a gente toma conhecimento disso de uma maneira instantânea. Se a gente quiser pegar um avião e ir para o Japão, em algumas horas de voo a gente consegue chegar lá. Enfim, o mundo está pequeno, não é? Essa forma de enxergar o mundo faz parte do processo de globalização. O que é a globalização? É o processo de integração das economias do mundo. Mas não só das economias, é o processo de integração das economias, das pessoas, dos meios de comunicação, dos transportes, das culturas. Em outras palavras, é como se a gente estivesse vivendo numa aldeia global. Esse é um termo muito utilizado para descrever a globalização atual, a fase da globalização atual. As relações humanas, econômicas, financeiras, políticas do mundo ficou tão estreita e de uma maneira tão rápida que o planeta Terra parece uma grande aldeia, como se fosse uma aldeia indígena, uma tribo indígena. Só que esse processo que hoje nós vivemos não começou agora ou há 10, 20, 30 anos atrás. É um processo bem mais antigo que isso. Alguns geógrafos acreditam que esse processo começou lá nas grandes navegações. Por volta do século XV, os europeus começaram o seu processo de expansão marítima. Com a chegada deles no continente americano, começou a haver uma troca maior de informações entre o povo que vivia aqui e os próprios europeus. Começou a haver uma troca comercial entre a Europa e o continente americano. E não só entre esses dois continentes, entre os continentes africano e asiático também. O mundo inteiro começou a ficar interligado lá no século XV, de uma maneira ainda rudimentar, pois os barcos daquele período eram barcos simples. Muitos naufrágios aconteciam, as viagens ainda eram muito longas. Com o tempo, as tecnologias foram surgindo, foram aprimorando os meios de transporte, os meios de comunicação, e no século XVIII a gente tem o processo da Revolução Industrial, que veio literalmente mudar o mundo. Agora a gente tem meios de transportes mais rápidos, meios de comunicação mais eficientes também, e a globalização começou a se intensificar. As relações entre as pessoas, entre os países, entre a economia, começou a ficar maior, porque surge o capitalismo industrial. Já no século XX, a tecnologia começou a criar novas ferramentas para comunicação, novas ferramentas para transporte. Surge o avião, o homem consegue atingir o espaço, surge o satélite, que faz com que as comunicações fiquem praticamente instantâneas. Tecnologias de armazenamento de dados portáteis, que você provavelmente agora está usando para me assistir um celular. Então, os computadores acabaram revolucionando o século XX. E não só isso, os robôs também. Os robôs que fazem processos virtuais, os robôs mecânicos que fazem processos industrializados. Com isso, a economia se diversificou, o comércio se diversificou, tudo ficou mais intenso. As pessoas começaram a ir para os lugares mais rapidamente, começaram a se comunicar mais rapidamente. Nos últimos 10 anos, a internet teve uma expansão muito acelerada. Muitas pessoas do mundo estão conectadas nesse processo de integração que a gente chama de globalização. Mas não se enganem, não é porque eu estou colocando pontos positivos aqui desse processo que ele é só positivo. Primeiro, a gente tem que entender que a globalização ela atinge o mundo todo, mas não atinge a todos os lugares. Muitas pessoas estão de fora desse processo, principalmente as pessoas mais pobres, pessoas que não têm sequer energia elétrica em casa, pessoas que nunca saíram de sua cidade, pessoas que nunca pegaram no celular, nunca fizeram uma ligação, mal têm o que comer às vezes. Essas pessoas, elas estão de fora do processo de globalização. E para que você fique inserido dentro desse grande processo, você precisa ter uma renda, você precisa ter um emprego,
e muitas vezes o sistema capitalista não proporciona isso para todas as pessoas. A quantidade de gente que é pobre ou muito pobre no mundo ainda é muito alta e essas pessoas não fazem parte da globalização. Mas com esse processo, outras coisas ruins também acontecem. A gente está vivendo agora um tempo de pandemia e os vírus acabam se espalhando com uma facilidade muito grande justamente por causa da velocidade de deslocamento entre as pessoas, entre os diferentes lugares. Antigamente, essa propagação de vírus não era tão rápida assim. E junto com toda essa tecnologia que deu origem ao processo de globalização, obviamente, muitas delas são usadas para fins não pacíficos. Guerras e conflitos acabaram se tornando mais intensos com as ferramentas disponibilizadas pelo avanço tecnológico e com a globalização. Mas eu não estou dizendo aqui que guerras e conflitos surgiu por causa desse processo. Estou dizendo que a globalização ajudou a intensificar também esses processos que eram mais locais. Guerras sempre existiram na humanidade, mas o processo de globalização as tornou maiores também. Há uma expressão muito usada para descrever o estágio atual da globalização, que é o meio técnico, científico, informacional, que seria a fase da terceira revolução industrial. Alguns acreditam que já estamos entrando na quarta. Então, a química fina, a bioquímica, a nanotecnologia, a robótica, os computadores quânticos estão inseridos dentro desse processo. A gente está numa fase de descobertas, muitas descobertas tecnológicas e a tecnologia se embrenhando em todos os ramos comerciais, industriais, científicos, de serviços, às vezes substituindo o trabalho humano por máquinas, robôs. Olhem, por exemplo, a quantidade de caixas eletrônicos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Antes, cada caixa daqueles era uma pessoa que tinha que fazer os registros bancários. Hoje em dia a gente utiliza esses caixas eletrônicos ou o celular para fazer essas transações. Então as tecnologias também têm provocado um outro problema, que é o desemprego estrutural, que é o desemprego causado pela substituição do trabalho humano por trabalhos relativos a máquinas ou à informática, como é o caso da robotização. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre globalização. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no canal ainda, por favor, se inscrevam, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem com os colegas e até a próxima aula. Tchau!